50 minutos a 1 hora, e aí depois aquela tradicional conversa de final de semana. Joia. Bom, então, pessoal, bem-vindos aos seminários online do programa de pós-graduação em Física da UFMT. Hoje a gente tem a grata satisfação de receber o professor Dr. Bruno Luiz Santana Vicentim. O professor Bruno, ele é graduado com áurea acadêmica bacharelado em Física pela Universidade Estadual de Londrina, em 2008, e também foi onde ele obteve o título de mestre e doutor em Física na área de Física da Matéria Condensada. Durante o doutorado, ele desenvolveu algumas pesquisas no ITMC, na Alemanha, e desde 2013 ele é professor colaborador da UEL, onde participa de alguns projetos de pesquisa e também é orientador de alunos de mestrado e doutorado. Foi também professor adjunto da Universidade do Norte do Paraná e tem experiência nas áreas de emaranhamento quântico, ressonância magnética nuclear de baixo campo e ressonância de espinho eletrônico e também de física de polímeros. Então, Bruno, é um prazer te receber aqui. E hoje você fala para a gente, sobre as aplicações da ressonância de elétrons em biomateriais e nanociências. A palavra é toda tua e fica à vontade para conversar com a gente. Obrigado, Terésio. Agradeço muito o convite, agradeço a presença dos estudantes do programa de pós-graduação aí do Instituto de Física da UFMT, que infelizmente eu ainda não conheço pessoalmente, tenho muita vontade de ir a Campo Grande, conhecer o Instituto de vocês. Fica para uma oportunidade aí, né? Terésio, a gente já conhece bem aqui onde eu trabalho, é da casa aqui. Vou, então, falar para vocês hoje um pouquinho, pessoal, sobre alguns trabalhos que nós desenvolvemos aqui na área de biomateriais e uma proposta de pesquisa que vem sendo estudada por mim para desenvolvermos, mas durante o período de pandemia, quase 2 anos parado, e alguns outros problemas, acabaram que essa área de nanociências aplicada à teranóstica de câncer, né, tratamento e diagnóstico de câncer, acabou que ela engatinhou muito pouco nesse período, tá? Então, é uma área que eu venho estudando para começar a implementar dentro do nosso laboratório aqui, certo? Então, eu vou começar esse seminário de uma forma bem tranquila, apresentando o que é a ressonância paramagnética eletrônica ou a ressonância de elétrons, para depois falar para vocês o que a gente pode trabalhar com isso, tá? Bom, como o Terésio disse, nós estamos aqui na cidade de Londrina, né? Aqui no norte do Paraná, a quase 500 quilômetros, uns 450 quilômetros de Curitiba, e, né, então, a gente está mais ou menos aqui, a uma grande distância de vocês aí em Cuiabá, tá certo? Então, essa é a localização da nossa universidade. É uma universidade que tem uma localização muito boa, por estar perto do grande eixo São Paulo, né, das universidades de São Paulo, então a gente pode transitar e fazer colaborações com as grandes universidades de São Paulo. E essa é a cidade de Londrina, que hoje tem aí por volta de 600 mil habitantes, somente a cidade, né? Mas a sua grande Londrina, a sua macro-região, já tem aí mais de 1 milhão de habitantes, né? Cidades coladinhas, aquelas que você nem sabe mais onde está uma, onde está outra, né? Então, é uma cidade com uma qualidade de vida muito boa, atraente, né? Eu mesmo sou de São Paulo, eu sou paulistano, vim para cá para fazer a faculdade e nunca mais voltei, né? Sempre fiquei por aqui. Aqui a gente pode ver a rodoviária de Londrina, que é uma obra de Oscar Niemeyer, então é uma cidade belíssima em termos de arquitetura, tem também uma vida noturna muito boa, e tem parques, lagos para prática de esportes e tal, então é uma cidade bem atraente para quem quiser conhecer aí um dia, fica o convite, tá certo? E dentro da cidade de Londrina está a nossa Universidade Estadual de Londrina, né, que já tem aí 51, 52 anos, se não me engano, e ela nasceu no mesmo dia que eu, ao dia 7 de outubro, e quando ela foi fundada, nessa época aqui, olha só, ela estava muito longe da cidade, mas muito longe mesmo, tá? Isso era uma característica da época, então vejo que era uma universidade bem nova ainda, e isso daqui é a nossa universidade há alguns anos atrás, tá? Então perceba o seu crescimento, né?
essa daqui é a área da universidade, descontado ainda o hospital universitário, o laboratório de medicamentos, que ficam em outras regiões da cidade, né? Então, é uma universidade que tem bastante história aqui no Paraná e no sul de São Paulo, né? Grande parte dos nossos estudantes são do estado de São Paulo também, então exerce uma região de influência bastante grande entre o norte do Paraná e o sul do estado de São Paulo, tá certo? Esse daqui é o nosso tradicional calçadão, que cobre desde aqui, deste ponto, até este ponto aqui, tem 1 quilômetro e pouco de extensão, é um local em que, se você passar aqui às 10, 10 e 15, vai estar lotado de estudantes, não agora por conta da pandemia, né, mas vai estar lotado de gente. É um campus bastante agradável, muito gostoso, com uma ótima convivência, tá certo? O nosso departamento de física, ele está localizado mais ou menos por aqui, assim, ó. Tá? O departamento de física está localizado nesta região aqui, tá? Bom, essa daqui é a página oficial da Universidade Estadual de Londrina, que hoje amanheci com uma grata surpresa. A foto de capa da página oficial da universidade é uma foto minha. Então, hoje eu amanheci com muita mensagem, falando, olha a sua foto lá, olha a sua foto. Então, é uma universidade que tem pontos para foto muito lindos. Se você colocar hashtag Well no Instagram, você vai ver uma quantidade imensa de fotos muito bonitas. Existem muitas pessoas que vão fazer ensaio gestante, etc. É um ponto turístico mesmo da região, a nossa universidade, tá? Agora vamos, já que eu situei para vocês geograficamente a nossa universidade, onde ela está e um pouquinho da história dela, eu vou contar para vocês agora um pouquinho do meu grupo, em que eu participo, né? O grupo é liderado pelo professor Eduardo de Mauro, que já foi vice-reitor e reitor na universidade, né? E o grupo leva o nome de LARP, que é Laboratório de Ressonância Paramagnética Eletrônica, tá certo? Então, o nosso líder é o professor Eduardo de Mauro, e tem como professores colaboradores, pesquisadores colaboradores, o professor Dr. Daniel Farinha, que é um contemporâneo meu, fizemos graduação, pós-graduação juntos, e eu aqui, tá certo? Temos uma outra integrante do grupo, que é de uma outra universidade, que é da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, localizada aqui em Londrina também, tá? E esses daqui são os nossos estudantes de pós-graduação e de graduação, os nossos estudantes de iniciação científica. A Daina, ela foi minha aluna de mestrado, trabalhou com materiais dentários, um pouco do que eu vou mostrar aqui para vocês na sequência, com biomateriais, e hoje ela está trabalhando com nanocompósitos poliméricos condutores, com algumas propriedades diferenciadas aí, tá certo? E temos aqui também, então, o Jackson, que é o aluno de iniciação do Farinha, e a Evelyn, que é uma das minhas estudantes de iniciação científica também. Esse daqui é o nosso equipamento de ressonância paramagnética eletrônica, é um equipamento bastante antigo já. Ele, atualmente, depois eu vou comentar, ele se encontra fora de funcionamento, porque tivemos um problema com a fonte. Sabemos como resolver o problema da fonte, compramos as peças, mas as peças ficaram retidas pela Receita Federal lá em Guarulhos, por enquanto, então já há alguns meses estamos esperando o desembaraço dessas peças para consertarmos aqui a nossa fonte, tá certo? Mas, enquanto isso, nós já estamos concorrendo a num projeto do CNPq para compra de um equipamento novo, para que esses problemas assim não aconteçam tão frequentemente, né? Esse daqui é o site do nosso grupo, onde vocês podem encontrar as pesquisas mais recentes, o que os colaboradores estão fazendo, tá bom? E aí eu vou então falar para vocês um pouquinho, obviamente aqui já estamos no nível de pós-graduação, mas só para relembrar, né? Por que eu digo espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica? O que significa cada um desses termos, né? Fazer espectroscopia é eu trabalhar com a radiação eletromagnética que um objeto qualquer está emitindo, não é? Seja ele, eu coloco esse cara para refletir algo, não é? Ou eu analiso o que ele está emitindo por si só, tá certo? Então, eu tenho os espectros de emissão e de absorção.
o que eu faço no meu laboratório? Eu faço ressonância, mas que tipo de ressonância? Que espectroscopia é essa, né? É essa ressonância mecânica que a gente está acostumado a ver, por exemplo, esse exemplo clássico que a gente estuda lá na física 1, na física 2, né? Em oscilações. Não, essa ressonância que eu estou estudando é uma ressonância quântica, né? Eu estou falando em termos quânticos de uma ressonância, que vem a ser o quê? A igualdade, né, entre aspas, digamos assim, né, esse ΔE aqui de energia, ele tem que ser igual à energia da onda eletromagnética incidente, né? Então, eu tenho um estado aqui, um sistema que está no estado fundamental, e aí eu consigo fazer com que ele vá para o primeiro estado excitado através dessa ressonância aqui, tá certo? Dessa condição de ressonância que nós chamamos. Então, o que eu faço no meu laboratório? Eu pego um material paramagnético, coloco ele na presença de um campo magnético uniforme, tá? De um campo magnético uniforme, e eu separo, pelo efeito Zeeman, os níveis de energia devido ao spin desse cara aqui, tá certo? E aí eu faço o quê? Eu faço uma transição dos níveis de energia de spin de um sistema paramagnético através da ressonância com uma onda eletromagnética na faixa do micro-ondas, tá? Porque essas espécies paramagnéticas que nós vamos estar trabalhando, a faixa de energia da onda eletromagnética incidente, ela está na faixa dos micro-ondas, tá certo? Então eu faço essa ressonância aqui. Por quê? Quando eu faço isso, né? Então tá aqui a condição de ressonância, né? Esse cara está num estado de spin, vem a radiação eletromagnética, ele absorve essa radiação e vai para um determinado estado excitado. Na presença de um campo magnético externo, certo? Na ausência de um campo magnético externo, não existe a remoção dessa degenerescência, tá bom? Eu preciso aplicar um campo magnético. E repare que quanto mais intenso for o campo magnético, maior é este intervalo aqui, né? Maior é este ΔE aqui. Nós trabalhamos numa região de campo magnético que gera uma diferença de energia dos níveis de spin aqui na faixa do micro-onda, tá certo? Na faixa ali de 9.1 GHz, ok? Na faixa de 9.1 GHz. Então, é isso que nós vamos estar fazendo. Então, no meu equipamento, o que eu faço? Eu coloco uma amostra aqui no centro do que nós chamamos de cavidade ótica, ou cavidade ressonante, tá bom? Localizada simetricamente entre dois eletroímãs, que dão origem a um campo magnético bem intenso e bem uniforme, tá? Esse campo, ele é muito, muito cuidadosamente pensado, estudado e produzido, tá certo? E aí, com isso, eu tenho uma fonte de micro-onda aqui, tá? Essa é a minha fonte de micro-ondas, que eu faço passar por um T mágico, que nós chamamos aqui, tá? Que faz com que essa onda eletromagnética seja conduzida aqui pelo guia de onda até a amostra, que, depois de aplicado o campo magnético, separa seus níveis de spin, não é? De -meio e meio aqui, tá certo? E faz, então, com que este elétron sofra uma transição para o estado-estado. Com isso, eu tenho um detetor que detecta aqui, né, a queda no sinal. Porque o que eu estou fazendo? Né? Se eu estou jogando micro-onda e o detetor está detetando o tempo todo micro-onda, quando acontece a ressonância, diminui a intensidade de micro-onda incidente no detector, tá certo? Num intervalo de tempo muito curto, que é exatamente isso daqui. Isso daqui é a curva de absorção da radiação de micro-onda, tá certo? Em função do campo magnético, lá no detector, tá bom? Então, é isso daqui que o nosso equipamento detecta. Só que nós não trabalhamos com isso. Nós pegamos aquele sinal, invertemos ele e tomamos a primeira derivada. Então, no meu espectro de ressonância paramagnética eletrônica, tá? Eu analiso isso daqui. É esse sinal que, se você for digitar aí no Google, tal, se você for procurar um espectro de ressonância paramagnética eletrônica, um espectro de RPE ou EPR, na sigla em inglês,
ou ESR, que é Electron Spin Resonance, você vai ver esse cara aqui, você não vai ver aquela curva de absorção, tá certo? Então, lembrando aqui que nós trabalhamos aqui na faixa de 9.1, 9.3 MHz na nossa frequência, tá bom? Então, isso daqui é o espectro de ressonância que nós vamos analisar. Aí, dentro disso, tem muita teoria para a gente saber o que vai analisar aqui. O que significa essa distância que nós chamamos de distância pico a pico, tá? Quando eu traço essa integral e vejo a distância meia altura aqui, qual é essa meia altura, o que isso vai querer me dizer, a posição deste centro aqui, ó, deste pico, em função do campo magnético, né? Nessa posição aqui do campo magnético, 3.350 Gauss, por exemplo, tá? Ou 3,35 militesma. O que isso significa, tá? Isso daqui, ele é uma medida, para mim, como se fosse uma impressão digital da amostra paramagnética. Cada amostra paramagnética vai ter o seu centro aqui da sua linha, tá? O centro dessa linha aqui, em um determinado ponto. Isso daqui nós vamos encontrar, a partir desse carinha aqui, o que a gente chama de fator G, ou fator espectroscópico G. E cada amostra, cada espécie, na verdade, cada espécie paramagnética tem o seu próprio fator G. Então, a espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica é uma espectroscopia que me gera capacidade de caracterização de materiais também. Além de muitas outras coisas que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas uma das consequências é, além de estudar as propriedades magnéticas do material, ver como que ele responde ao campo magnético e tal, é estudar e caracterizar essa amostra. Eu consigo saber se é um óxido de ferro 3, um óxido de ferro 4, consigo saber qual é a conformação, e associando com outras técnicas, como difração de raio-x, etc., eu consigo determinar muito bem qual é a espécie que eu estou trabalhando, tá certo? Então, esse daqui é um espectro experimental, né? Um espectro experimental é meio redundante, né? Mas isso daqui é um sinal que nós convencionamos chamar, né? Isso aqui é um sinal de ressonância, tá bom? Repare, então, que é a primeira derivada. Então, nós costumamos analisar isso daqui, colocamos geralmente um padrão, então a gente pega uma espécie paramagnética que nós sabemos qual é a quantidade de espécies paramagnéticas naquela amostra, que é muito bem pesada, muito bem estudada, e aí eu sei qual é a intensidade do sinal dela aqui. Coloco ela aqui pertinho, e com base na diferença de intensidade entre esses sinais, eu consigo fazer uma quantificação das espécies que existem ali. Então, além de caracterizar a espécie paramagnética na amostra, eu consigo quantificar isso daí com a utilização de um padrão, tá? Aí nós temos padrões de cromo, padrões de manganês, depende de qual tipo de amostra está desconfigurado aqui, viu, pessoal? Peço desculpas, estou percebendo que em vários... Aqui, ó, acho que por conta do tipo de tela que eu estou compartilhando, está sobrepondo, mas tudo bem. Então, com base em qual tipo de espécie paramagnética você está trabalhando, você define qual o padrão, porque pode ser que a sua espécie paramagnética tenha um sinal, um fator G, que acabe caindo em cima do próprio padrão. Aí fica bagunçado, você não consegue estudar isso daí, tá certo? Então, tem que determinar muito bem qual é o tipo de padrão que você vai utilizar para fazer o estudo. Aqui, eu mostrei para vocês um sinal bem simples, característico de uma espécie que tem uma única transição aqui, né? Digamos assim. Por que existe esse cara aqui com uma única transição e este outro cara aqui que tem, olha só, 1, 2, 3, 4 sinais, né? Olha só, ele tem 4 picos, na verdade, em um único sinal. Por conta do seguinte, nós pegamos um elétronzinho aqui, né? Colocamos ele na presença de um campo magnético. Então, vou colocar aqui o campo magnético. E com isso, o que eu faço? Eu separo, pelo efeito Zeeman anômalo, os níveis de energia desse elétron, tá certo? Então, ele está aqui com menos meio e aqui com mais meio, tá bom? Dos seus níveis de spin. Só que esse elétron aqui, dessa espécie paramagnética, tá? Ele
pode estar interagindo, por exemplo, ele pode estar numa situação em que ele está interagindo com algum átomo de hidrogênio próximo. E esse átomo de hidrogênio, ele tem um campo magnético intrínseco dele, porque isso daqui é um próton com um elétron, tá? Então, esse cara, ele tem um campo magnético próprio, e esse campo magnético dele vai interferir neste cara aqui, que pode separar ele em dois, certo? Então, é isso que vai acontecer aqui. Então, além de separar os estados de spin pela interação fina que nós dizemos, que gera aquela primeira transição, certo? Quando esse elétron está interagindo com a vizinhança, que tem alguma propriedade magnética intrínseca também, vai existir uma interação hiperfina, tá bom? Que nós chamamos. E esse estado aqui, ele vai se subdividir em dois. E aí é possível que este estado vá para esse e este estado vá para esse. Por isso eu observo duas linhas aqui, tá ok? Porque a ressonância acontece em duas faixas, uma aqui e outra aqui. Perceba que a distância entre a distância dessa linha aqui a essa é maior do que essa menorzinha. Portanto, essa distância correlaciona a essa distância aqui, olha. A distância no sinal entre os picos me mostra a intensidade da interação hiperfina. Então, isso é uma outra propriedade que o espectro de ressonância paramagnética eletrônica pode me fornecer, tá? Então, eu consigo entender como que aquela espécie paramagnética está interagindo com os seus vizinhos. Porque aqui, se eu pego, por exemplo, esse cara com estado de spin mais ou menos meio, separo ele para mais meio, menos meio, coloco ele para interagir com um hidrogênio, mais um hidrogênio e mais um outro hidrogênio, que nem aconteceu aqui, olha só. Suponha que tem 3 hidrogênios ali, suponha o seguinte, né? Nós temos aqui uma molécula que é um CH3, e eu tenho aqui uma espécie paramagnética, né? Então eu tenho uma molécula grandona aqui, e aí aqui eu tenho uma espécie paramagnética, e do lado dessa espécie paramagnética eu tenho um CH3. É isso que está acontecendo. Esse elétronzinho aqui está interagindo com os 3 elétrons, tá certo? Está interagindo com os 3 elétrons. E cada um deles causa uma separação. E aí eu consigo ver, com base nisso, eu consigo determinar com quem esse elétron está interagindo. Ou, então, a partir disso, eu consigo determinar quem é a vizinhança do elétron e quão fortemente ele interage. Porque essa distância aqui me reflete qual é a distância em termos de níveis energéticos. Estou falando de distância, mas vocês entendem o que eu estou querendo dizer em termos de energia, né? A gente fala corriqueiramente no nosso laboratório em termos de distância entre os picos, né? Mas nós estamos falando aqui em termos energéticos, tá bom? Porque a energia aumenta com o aumento do campo, tá certo? Aumenta com o aumento do campo. Então, esta transição aqui se refere a esta, e esta aqui se refere a esta de maior intensidade aqui, tá bom? Então, é mais uma outra coisa que eu posso fazer com a espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica. Eu posso estudar a propriedade paramagnética, ver se existe uma espécie paramagnética ou não. Pronto, vi se tem ou não, é uma propriedade magnética do material. A outra coisa que eu posso fazer é caracterizá-la, né? Estudar que tipo de espécie paramagnética é essa. A outra coisa que eu posso fazer é quantificar. Eu posso verificar quantas espécies paramagnéticas existem naquele material, naquela amostra, e eu posso estudar a vizinhança, as interações, tá? Eu posso estudar como que está esse sistema no conceito intermolecular, tá? Que vai ficar um pouco mais claro para vocês a partir de agora, quando eu aplicar esses conceitos aqui, tá bom? Então, a gente vai falar agora sobre biomateriais, que é a área que eu me dediquei por mais tempo, que eu venho me dedicando ainda, tá? Desde do meu doutorado. E a área que eu trabalhei, que eu continuo trabalhando, é a área de materiais dentários, tá? De polímeros, mais especificamente, de biopolímeros. Por que eu resolvi entrar nessa área? Porque é uma área que tem um interesse industrial bastante grande, né?
a área comercial da odontologia é muito forte, então existe um apelo para o desenvolvimento de novas técnicas e novos materiais, sempre visando biocompatibilidade, menor tempo de trabalho para o clínico, né? Então, por exemplo, antigamente, há 12, 14 anos atrás, você ia fazer uma restauração no dente, você levava ali 4, 6 horas para fazer uma restauração dessa. Hoje em dia, com 60, 70 minutos, todo o procedimento está finalizado, tá? Então, e aí o profissional consegue atender 3, 4 pacientes por período tranquilamente, não é? Então, existe um apelo industrial, comercial muito grande. E também pela própria estética, né? Antigamente a gente utilizava o amálgama para fazer restauração de dentes com cáries, etc., né? Que ficava aquela coisa acinzentada nos dentes. Hoje em dia a gente tem resinas metacrilatos que são da mesma cor do seu dente. Existem diversas e diversas cores e o profissional escolhe uma cor ali que é praticamente idêntica ao seu dente. E também esses materiais, eles precisam ser bastante resistentes, eles têm que ter resistência à abrasão, tem que ter resistência à mecânica, né? Porque você vai morder, ele tem que ter uma resistência química muito grande também, porque dentro da boca existem ácidos, existem materiais que agridem muito, tá? Tem que ter biocompatibilidade, porque é uma coisa que você está colocando em contato com um material vivo, né, na sua boca. Isso não pode ser tóxico. Então, existe muita área de pesquisa dentro dos biomateriais, e a área que eu me dedico é a área de materiais dentários, principalmente esses 3 aqui, ó. Pinos de fibra de vidro translúcidos, cimentos resinosos de dupla cura e resinas compostas fotocuradas. O que vem a ser isso? Isso daqui é o seguinte, ó. Suponha a seguinte situação. Você quebrou o dente. Você teve uma fratura aqui num dente bem da frente. O que você faria antigamente? O que seria feito seria arrancar esse dente e colocar um de ouro, né? Antigamente era isso que faria, né? Colocava ali um pedaço de ouro no dente. O que faz hoje em dia? É feita uma perfuração aqui no canal radicular, chamado canal radicular. Coloca-se um cimento, um tipo de polímero, tá? Que vai segurar este pino aqui. Vai segurar este pino aqui. E em volta deste pino é feita a restauração com uma resina acrílica, tá? Que fica exatamente desse jeitinho aqui. Olha a qualidade do serviço. Esse dente aqui, fraturado, né? É feito, então, o tratamento do canal radicular, é inserido o pino, depois esse pino é cortado aqui, tá? Esse pino, então, ele fica aderido aqui, ó, nessa região do canal radicular. Encontrei isso na internet. A Siri está pesquisando coisas aqui. Ele fica aderido a essa região aqui através desse cimento que eu vou comentar com vocês, tá certo? Que deve entrar lá mole e deve endurecer, não é? Então, esse cimento aqui, ele deve ser um cimento que deve atingir propriedades mecânicas suficientes para segurar esse pino aqui, não é? Porque qualquer coisinha ele pode descolar e aí esse dente restaurado pode cair. Então, ele deve entrar ali numa forma bem pastosa para o profissional conseguir trabalhar ele, modelar, e aí coloca o pino e aí depois polimeriza isso daqui. O que significa polimerizar, né? Então, eu tenho um material resinoso e aí eu endureço esse material por algum processo. No caso aqui, esses de dupla cura, que nós chamamos, são 2 processos, o processo químico e o processo físico. O processo químico é um processo que ele se inicia já pela mistura das pastas. Esse cimento ele vem numa bisnaguinha de corpo duplo, separado aqui, e aí aqui tem a ponteira, tá? Então aqui tem uma parte do material e aqui tem outra, que eu vou desenhar em bolinhas, tá certo? Quando essas 2 partes se encontram aqui na bisnaga, o material já começa a sua reação de polimerização, já é induzida a reação, já é iniciada, na verdade. Já começa a iniciação da reação de polimerização para o endurecimento, para a cura desse material. Então, tem que ser muito rápido o processo.
Só que, além disso, ele é também fotocurada. Além desse processo químico, quando eu incido luz na faixa da luz azul, tá? Esse material tem um fotoiniciador que dá origem a uma reação de polimerização também. Então, ele se polimeriza pelas duas formas. Por que ele se polimeriza pelas duas formas? Para garantir que ele realmente polimerizou. Tá? Então, a gente usa duas formas para garantir que há uma polimerização desse material aí, tá certo? Já essa resina que é moldada aqui em volta, ela só é fotocurada, tá bom? Só é de fotocura. Eu preciso vir aqui e incidir luz azul para que esse cara inicie a sua reação de polimerização e inicie, então, o endurecimento, o enrijecimento, tá bom? E atinja as propriedades mecânicas necessárias. Então, dito isso, esses são os três materiais que eu estudo, né? Estudei e continuo estudando. O cimento, que vai aqui, né, para a junção pino-dentina, o próprio pino, tá? Eu estudo também as propriedades ópticas desse pino, como que ele transmite luz, qual que é a influência dele na condução de luz aqui para iniciar a reação de polimerização, e a fotocura desta resina metacrílica aqui, tá bom? Bom, uma coisa que quando eu comecei os meus estudos, lá em 2010, 2011, que nós não sabíamos ainda é quem é que estava realmente iniciando a reação de polimerização, tá? Existe uma cinética química bem feita, bem modelada, mas nós não sabíamos em qual instante isso iniciava, em qual instante isso parava, em qual intensidade, como que essas moléculas estavam reagindo, qual que era a difusão dessas espécies iniciadoras dentro da cadeia polimérica. Então, muita coisa ainda nós não sabíamos. Nós não sabíamos ainda, nós não tínhamos bem identificados quem eram as espécies de radicais livres que iniciavam essa reação de polimerização, tá? Porque aqui no caso da fotocura e da cura química, como que eu faço a reação de polimerização? Algum agente, seja ele o químico através da união das duas pastas, ou o físico através da incidência de luz, dá origem a uma reação que coloca uma molécula num estado excitado, transformando ela num radical livre. Ela entra num estado excitado e se liga a uma outra molécula. Nesse processo, é formado uma molécula de radical livre, que é uma molécula muito instável, que vai querer se juntar a outra. E aí eu tenho um monômero. Ela se junta a um monômero, só que esse monômero continua instável. Aí ele vai se juntar a outro monômero, que continua instável. E vai indo. E aí essa cadeia vai aumentando, aumentando. Um monômero que se ligou a outro, que se ligou a outro, porque ele tem um radical livre, ele é muito instável. Ele precisa pegar uma outra molécula com radical livre para terminar. Então, eu dou origem a uma reação que vai aumentando o peso molecular, tá? E aí ela termina quando duas moléculas radicais se encontram e termina essa reação, tá certo? Que atinge a estabilidade. Então, nós não sabíamos ainda quem eram exatamente os radicais livres responsáveis pelo processo de polimerização, tanto dos cimentos quanto das resinas, tá certo? A gente tinha uma ideia da cinética, tinha essa cinética, mas quem eram realmente os radicais livres, qual era o comportamento desses radicais livres, nós ainda não sabíamos, certo? Bom, então vamos lá. Basicamente, o material dentário, ele é composto, realmente desconfigurou aqui, peço desculpa para vocês, tá? Ele é composto pelo iniciador, tá? Que é a partícula que vai iniciar a reação de polimerização, que é, na fotocura, uma molécula que nós chamamos de canforoquinona, e na autocura, aquela cura química que eu falei, de mistura das duas pastas, nós costumamos chamar também de autocura, tá? Que é o peróxido de benzoíla, benzoyl peroxide, por isso está BPO aqui, tá bom? E um coiniciador, que é uma amina terciária, que esse cara se liga com esse aqui, e esse aqui se liga com esse, para então se ligar com esses monômeros aqui, tá? Essas moléculas monoméricas aqui, são diferentes, né? Cada uma tem uma certa função dentro do material. Uma delas é para deixar o material mais fluido, o outro é para garantir que seja atingido um peso molecular
mais alto e assim por diante, tá bom? Lá dentro, eu tenho os inibidores de reação que funcionam da seguinte maneira: eles não deixam que o material inicie polimerização antes do tempo necessário, tá? Então, para que, por exemplo, esse material não polimerize enquanto ele estiver estocado, por exemplo, tá certo? Ou para garantir um tempo de cura. Sabe esse material aqui que eu preciso misturar, o de autocura? Ele leva ali uns 2, 3 minutos para começar a endurecer, porque ele tem uma quantidade enorme de inibidores de reação aqui, tá bom? Esses aqui, então, são os monômeros que nós temos ali, metacrilatos, dentro do nosso material. E a gente tem algumas partículas de carga e agentes de união. Essas partículas de carga, elas servem para transferir as tensões, tá? Porque senão, quando eu mordesse, se eu tivesse só monômero aqui dentro, ia trincar, ia rachar. Então eu coloco nanocompósitos ali dentro, partículas de sílica, etc., para transferir carga. Então eu vou fazer aqui com vocês uma analogia que é o seguinte. Eu também, eu agora, durante a pandemia, iniciei o curso de Engenharia Civil e eu gosto de fazer essa analogia aqui. Repare o seguinte, como que eu faço um pilar? Né? Como que eu construo uma casa? Eu preciso fazer uma fundação, certo? Colocar aqui um pouco de brita, e aí eu venho e coloco a armadura, certo? E aí depois eu cubro essa armadura aqui com concreto. É exatamente esse o processo que a gente faz na restauração odontológica. E aí depois você vem e faz o quê? Fecha com alvenaria aqui, com tijolo. Não é? Fecha com alvenaria, tijolo e reboca isso daqui. Tá? Então o processo é exatamente o mesmo. A função desse cimento resinoso, a função desse cimento resinoso é exatamente dar a fundação aqui, né, a rigidez estrutural para a fundação, depois vem a parte de acabamento, tá bom? Então vamos lá. Dito isso, qual que era o nosso problema? Nós conhecíamos a cinética química e a partir disso, do processo de polimerização, a partir disso, nós construímos um hamiltoniano de spin, tá? Que dá para mim qual é a interação do elétron da espécie paramagnética com os seus vizinhos. Então, olha só. Se eu olhar no processo de polimerização, eu vou ter que a minha molécula compridona lá de monômero, a última pontinha dela vai ser essa daqui, ó. Uma delas vai ser essa e outra vai ser essa pontinha aqui. E a minha espécie paramagnética, ela vai estar acompanhando esse carbono e ele vai ter na sua vizinhança um CH3 e um CH2. E uma outra molécula lá, depois que eu fizer a minha cinética química, esse outro cara, ele vai estar com um vizinho CH2 e um outro vizinho CH2. Com base nisso, né, eu consigo entender este espectro aqui, tá? Olha só. Com base nisso, eu consigo entender quais são os níveis de energia dessa espécie paramagnética aqui. Dessa espécie paramagnética aqui e dessa daqui. Eu construo os níveis de energia dele e construo uma hamiltoniana de spin. Com essa hamiltoniana de spin, eu consigo fazer o quê? Num software, eu simulo qual deveria ser o tipo de sinal esperado para esta configuração aqui. Se eu voltar aqui um pouquinho, aqui, ó, tá vendo? Que aqui, com base nisso, eu explico o sinal. Então, quando eu construí a cinética química e consegui identificar onde estaria o meu elétron nesse material, eu consigo criar esse diagrama de energia. Com esse diagrama de energia e com a minha hamiltoniana de spin, que tem aqui a interação fina, que é o elétron com o campo magnético externo, e a hiperfina, que é o elétron com os seus núcleos próximos, um núcleo CH3, um núcleo CH2 aqui, etc. E aí tem questão de se é isotrópico, anisotrópico, etc. Eu posso prever qual deve ser a cara desse sinal, tá bom? E aí eu faço a mesma coisa para essa outra espécie aqui, tá bom?
Simulando esses espectros, eu encontro que para uma dessas espécies, o espectro deveria ser este. Para outra espécie, aquela outra lá que tem CH2 e CH2, o espectro deveria ser esse. Então, esse aqui é os CH3, CH2, e esse aqui é o que tem CH2, CH2. Tá certo? Bem, mas não é isso que eu vejo quando eu vou no laboratório e faço uma ressonância paramagnética de um material dentário, de uma resina ou de um cimento. O que eu vejo é esse espectro aqui, ó, esse na linha pontilhada. Na linha pontilhada não, na linha contínua, na linha preta aqui, grossa. Só que quando eu faço a soma, a sobreposição destes espectros, aí sim eu consigo enxergar esse que está na linha pontilhada, que casa exatamente com o experimental. Só que isso daqui não é tão simples de fazer, porque eu tenho uma proporção correta entre a quantidade de espécies que tem este tipo de sinal e a quantidade de espécies que tem esse tipo de sinal. Então, isso é muito difícil de modular. Então, olha só, além de eu conseguir, com esse trabalho, identificar qual é a espécie paramagnética que está gerando a reação de polimerização nos materiais dentários, eu consigo saber também qual é a quantidade, quanto cada uma delas contribui, tá? Porque com base na soma delas aqui, para conseguir explicar esse espectro, eu consigo saber, 70% do espectro é relativo à espécie CH3-CH2 e 30% é relativo à espécie CH2-CH2. Na literatura ainda tinha uma terceira molécula que não é identificada no espectro, que nós rejeitamos ela no nosso trabalho, tá certo? Esse trabalho foi publicado, foram 2 trabalhos, né? Em 2014 e em 2016, que eu publiquei esses trabalhos no nosso grupo, né? Com a pesquisadora Adriana Fontes, com o professor Eduardo de Mauro e algumas outras colaborações, que nós explicamos o processo de polimerização e qual é a contribuição de cada um dos radicais livres, tá certo? Uma outra coisa que nós fizemos nestes trabalhos também foi o seguinte, foi mostrar que os radicais livres presentes nas amostras de resina e de cimento são os mesmos, apesar da formulação ser completamente diferente. Apesar do processo de iniciação ser completamente diferente, um é iniciado pela canforoquinona, através da incidência de luz azul, o outro é iniciado pelo peróxido de benzoíla, através da reação de aproximação e tal. O radical livre responsável pela reação de polimerização, pela continuidade do processo de polimerização, é o mesmo, tá? Então, se eu comparar os espectros, eu vou chegar exatamente no mesmo. Então, isso daqui é uma outra figura que está presente no artigo. Repare que aqui nós temos alguns parâmetros, os parâmetros finos e hiperfinos, né, de cada uma das linhas. Então, repare que nós temos, olha só, o radical 1, o radical 2, a sobreposição desses radicais e o espectro obtido em laboratório. Repare que casa perfeitamente a posição dessas linhas, etc. Tá certo? Para a publicação desse artigo, nós também fizemos estudo de DFT, de teoria do funcional densidade, né, de dinâmica molecular, etc., e nós encontramos que os níveis de energia previstos pelo EPR, pela nossa teoria, corresponde muito bem com aquilo previsto pela teoria do funcional densidade. Tá? Uma coisa que é muito importante citar aqui para vocês é que no EPR nós temos o que nós chamamos de bandas. Basicamente, nós temos que é mais feito banda X, Q e W. Temos também depois umas coisas aí estranhas de banda K, banda Z. Só que isso daqui é coisa assim que tem um equipamento no mundo muito específico que quando você precisa você manda a amostra para lá, tá? Coisa muito difícil de fazer e tal. O mais comum que tem até de bancada aí, uma coisinha pequenininha do tamanho de uma impressora, você pode comprar aí para o seu laboratório, são os banda X, tá? Nós trabalhamos aqui no nosso laboratório com banda X. Por que eu posso fazer experimentos em banda X, em banda Q e em banda W? Qual é a diferença do banda X, Q e W? É a frequência da microonda. Aqui eu estou em 9.1, 9.3 MHz.
aqui eu já estou em 20 e pouco. Aqui eu estou em 60 MHz. Aqui eu estou na faixa dos 100 MHz, tá? E qual que é a diferença disso? Lembra que eu falei para vocês lá no início? Deixa eu voltar aqui. Aqui. Deixa eu ver. Aqui. E se eu aumento a intensidade do campo, eu aumento a diferença entre os níveis de energia? Por isso, aqui eu vou precisar de uma faixa de energia de radiação eletromagnética incidente maior. Então, vamos supor, aqui, eu estou na banda X. Aqui, eu estou na banda Q. E aqui, eu estou na banda W. Esse cara tem uma frequência de 9.1, por exemplo, portanto, ele tem uma determinada energia E1. Esse cara tem uma determinada energia E2, a radiação da eletromagnética incidente. Com isso, eu estou querendo dizer o quê? Eu quero dizer que eu separo os níveis eletrônicos mais ainda. Eu estou separando eles muito mais. Para que eu preciso fazer isso? Na maior parte das vezes, eu não preciso fazer. Eu pego um espectro de EPR e olho para ele e consigo estudar ele e determinar quais são as espécies paramagnéticas que tem lá dentro. Só que, por exemplo, no nosso caso aqui, que eu tenho duas espécies sendo somadas, né, e com uma forma de linha meio complexa aqui e tal, isso que nem é muito complexo. Se a gente for trabalhar com petróleos, aí você vai ver coisa com 40 linhas, por exemplo. Aí o bicho pega. O que eu faço? Eu levo esse cara para um experimento em banda Q ou em banda W e eu abro esse espectro aqui, ó. Eu amplio ele, eu abro, é como se eu estivesse dando um zoom. Eu falo, não, eu quero pegar essa linha aqui, ó, e eu quero abrir ela. Eu quero ver se dentro desse cara aqui tem alguma linhazinha pequenininha acontecendo, tá bom? É como se fosse um zoom que eu estou dando ali. Eu estou abrindo mais os níveis energéticos e aí eu preciso, então, analisar isso. Então, foi isso que eu fiz no meu trabalho. Eu peguei as minhas amostras e lá na Alemanha fizemos banda Q e banda W. Tem banda Q aqui no Brasil, na USP, na Unicamp, diversas universidades temos banda Q. Banda W eu acho difícil termos em operação no momento, o que tinha está quebrado. Mas então foi isso que eu fiz. Eu quis levar essas amostras para ver se em banda Q surgia algum sinal que eu não estava percebendo, que a minha simulação computacional estava encobrindo, alguma coisa assim, tá certo? E aí, a nossa teoria, ela casa muito bem com os experimentos, mesmo em banda Q e em banda W, tá certo? Então, olha só, isso daqui é a minha previsão teórica, né, o meu simulado do radical 1 em banda Q, e esse é o meu simulado do radical 3 em banda Q. E aqui é a soma desse cara com esse, e aqui é a sobreposição do experimental com o simulado, tá bom? Então, a nossa teoria, ela consegue casar bem. Então, a ressonância paramagnética eletrônica, além dela fornecer para você informações sobre propriedade magnética, caracterização, concentração de spins, etc., você tem essa oportunidade de, poxa, estou com dúvida, quero ir lá para ver uma coisa. Você consegue. Você consegue visualizar linhas de transição proibidas também, tá bom? E uma coisa que é muito interessante aqui, que foi um dos trunfos do nosso trabalho e é aquela coisa que acontece assim, sem querer. Realmente, isso daqui foi 100% sem querer. Eu estava no laboratório, junto com o Farinha, um dia, e nós deixamos o EPR ligado numa função que nós pouco usamos, que é captar espectros ao longo do tempo. E nós começamos a perceber diferenças no sinal. A hora que o espectro estava lá correndo. Toda hora ele mostrava um espectro para mim. E a gente observou que esse sinal estava começando a aumentar. E aí nós começamos a estudar como que era a concentração de radicais livres, tá? Não mais aquela questão de quantos por cento do R1 e quantos por cento do R3 para formar aquele sinal experimental. Não isso, mas a própria concentração de radicais dentro da amostra, tá? Com o tempo. Nós percebemos que a amplitude do sinal de EPR começou a mudar. Ou seja, começaram a surgir novas espécies de radicais. E aí nós fizemos um estudo que mostra como
acontece a reação ao longo do tempo também. Aí nós introduzimos a variável temporal no nosso trabalho, tá certo? Então, aqui, olha, isso daqui é um sinal, isso daqui é um outro sinal, isso é outro. Então, durante um determinado intervalo de tempo, não há acréscimo no sinal de EPR. Depois, olha, começa a crescer, tá certo? Porque a reação, ela se prolonga e ela atinge um valor máximo. Depois eu vou mostrar para vocês com relação aqui. Vou mostrar aqui já agora. Isso daqui foi muito interessante. Nós observamos o seguinte aqui, ó. Aqui, ó, é um espectro. Eu coloquei um espectro tirado a cada quantos segundos? A cada 6 segundos eu registrava um espectro e aí eu coloquei um do lado do outro no intervalo de 10 minutos. Então, isso daqui é um espectro, isso é outro, isso é outro. Então, nos primeiros 4 minutos e meio, a intensidade do sinal aumentava muito devagar, muito pouco. O que isso quer dizer? Quer dizer que a concentração de espécies paramagnéticas aumenta muito pouco. O que quer dizer aumentar a concentração de espécies paramagnéticas? Lembra que eu falei que quando eu inicio a reação de polimerização, eu inicio porque eu gerei radical livre? Então, o que está acontecendo aqui? Nesta região, nesta primeira região, eu tenho uma geração de radicais livres bem baixa, bem pequena. Tá? Eu estou gerando poucos radicais livres. E aí chega uma hora aqui que isso aqui desaparece. Zera a intensidade do sinal. Foi isso que aconteceu, que nos chamou muita atenção no laboratório nesse dia que aconteceu sem a gente perceber. A gente observou o aumento aqui. A gente estava vendo o sinal lá tranquilo, né? Praticamente estagnado. Aí ele deu uma leve aumentada e ele sumiu. Esse sinal desapareceu. E, de repente, ele começava a aparecer muito rapidamente. Ele aumentava de intensidade muito rapidamente. Tá? O que está acontecendo aqui? Como que nós explicamos esse fenômeno aqui que nós encontramos? Nesse período aqui, ó, nesse intervalo para as resinas de autocura, que são aquelas que você mistura ela, aqui é o instante zero, é o meu T0, é quando eu misturei e coloquei no EPR para medir. Começou, não mudou muito a intensidade do sinal, ou seja, tem pouco radical livre sendo gerado. Aí ele cresceu um pouco, esse daqui é o gráfico de intensidade, tá? Aqui são os espectros lado a lado, e esse daqui são os de intensidade do espectro. Começou a subir um pouquinho, e aí ele vai para zero, e fica zero, e de repente ele explode. O que está acontecendo aqui? Lembra que eu comentei com vocês que existe uma previsão aí de um certo intervalo de tempo, de uns 3 minutos e pouquinho, 4 minutos, que você mistura as duas pastas e ela continua mole para o profissional conseguir trabalhar, colocá-la dentro do canal? É esse intervalo de tempo aqui. Nesse intervalo de tempo, a reação de polimerização começou. Eu gerei radical livre. Estou com um monte de radical livre sendo gerado ali. Só que eles estão sendo consumidos pelos inibidores. Os radicais livres consumidos pelos inibidores terminam a sua reação e não começam a polimerização. É uma reação muito rápida. Ele é gerado e é consumido. É gerado e é consumido. Ele não consegue dar origem a uma ligação polimérica, a uma reação polimérica, perdão, que dá origem a uma molécula grande. Só que eu tenho uma quantidade limitada de inibidores. Nesse intervalo de tempo aqui, ó, nesse ponto perfeito aqui, acaba a concentração de inibidores. Aqui acabou o inibidor. Opa, deixa eu subir aqui. Aqui acabou o inibidor. Quando acabou o inibidor, agora os radicais livres começam a interagir com os monômeros, dando origem a uma reação de polimerização muito rápida. Nesse período de reação muito rápida, eu zero o meu sinal de radical livre, porque eles estão sendo gerado, consumido e gerando uma cadeia muito longa. Então, eu não consigo observá-los aqui dentro. Só que a reação de polimerização ela não é eterna. O material ele começa a endurecer, endureceu, acabou. Certo? Eu não tenho mais monômero sendo consumido. Só que eu tenho ainda iniciadores, dando origem a radicais livres. Neste ponto aqui, acabaram os monômeros e o material está duro, enrijecido, só que eu ainda tenho radicais sendo gerados. Por isso
que a minha intensidade do sinal sobe e depois estabiliza, tá certo? Então, por que a intensidade do sinal sobe? Porque o material já está polimerizado, não existem mais monômeros para realizar a terminação, então o meu radical ele vai sendo gerado e não é consumido. Ele fica lá dentro da amostra, sem ser terminado. Por isso ele vai dando sinal, aí tem um outro que não terminou, continua dando sinal, tem outro, vai se acumulando o radical. E aí, por isso que eu observo esse aumento abrupto aqui. Então, aqui é a fase pré-polimerização, que nós definimos. Aqui é a fase de polimerização e aqui é a fase pós-polimerização. Então, olha só como ficou bem determinado isso daqui. Aqui nós fizemos também um estudo de ressonância magnética nuclear de baixo campo, para casar, analisando também os monômeros em si, porque aqui eu estou vendo os radicais livres, mas eu posso estudar os monômeros, e nós vimos que a concentração, a taxa de mudança na concentração de monômeros cai exatamente nesse intervalo de tempo aqui, tá certo? Então, as coisas começam a se casar bem, as nossas explicações. E já com relação à parte de fotocura, eu gero, quando eu irradio a amostra com luz azul, eu gero uma quantidade enorme de radicais já logo de cara, já logo no início. Porque ele rompe toda a barreira de inibidores e tal, eu gero uma quantidade absurda de radicais livres. E aí esses radicais começam a ser consumidos, certo? Aí que eles começam a ser consumidos. Então, olha só que interessante, como é a propriedade, né? Como é a forma da polimerização química, que esse daqui é aquele de autocura, né? E de polimerização física. O EPR ele me mostra muito claramente como que está acontecendo, o que está acontecendo com os radicais livres em cada um desses processos de polimerização, tá certo? Aqui é o que eu estava falando para vocês, eu olhando para os monômeros, né? Porque com o EPR, ou RPE, eu analiso o radical livre, e com o NMR, mouse, na verdade, que é um de baixo campo, eu analiso os monômeros. Então, olha só, nesse período aqui, nesse intervalo de tempo, eu não estou com uma reação iniciada, praticamente, estou gerando pouco radical livre, e olha só, os monômeros estão estáveis. Nesse intervalo de tempo, acontece a reação de polimerização, e o que acontece quando eu polimerizo um material? Eu pego o monômero e vou ligando um no outro, como se eu fosse fazer um trem, né? Eu vou ligando vagões um atrás do outro. Pense numa reação de polimerização da seguinte maneira. Um monômero é um vagão, então numa estação eu tenho vários vagões, e para formar um polímero, eu junto esses vagões e crio um trem. Então, durante a reação de polimerização, eu vou acabando com os meus monômeros, eu diminuo a minha concentração de monômeros, que é o que está acontecendo aqui, no intervalo de tempo em que a minha quantidade de radicais livres eu não consigo detectar. E aí, a hora que eu não tenho mais monômeros para reagir, eu estou gerando radical livre, mas os monômeros não estão reagindo mais. Por isso que aumenta o sinal de radical livre. Então, veja como essas duas coisas aqui se casaram muito bem, tá certo? Uma outra coisa interessante de se fazer, só tomar uma aguinha aqui. Outro estudo que nós fizemos interessante é o seguinte. Bem, eu coloco esse pino de fibra de vidro translúcido aqui dentro. Eu irradio por ele, através dele, através do pino que eu irradio, que vai gerar radicais livres aqui nessa região, né? E iniciar a reação de polimerização do cimento. Então, o cimento, ele polimeriza através da iniciação química, né, da autocura, e também através da luz que é incidida e transmitida pelo pino de fibra de vidro translúcido, tá? Então, ele é um cimento dual, que nós chamamos. Ele polimeriza quimicamente e fisicamente. Nós queríamos analisar qual é já que eu consigo analisar a concentração de radicais livres, que me dá uma ideia da polimerização do material, de como esse material se polimerizou, eu queria pegar o seguinte, eu cimento esse pino e corto ele aqui em várias fatias e vejo quanto de radical tem aqui, quanto tem aqui, quanto tem aqui, quanto tem aqui, para ver, né, se essa polimerização aqui está sendo eficiente ou não.
porque com base na concentração de radicais livres, eu tenho ideia da quantidade de monômeros consumidos. Perfeito? Então, eu tenho ideia de se a minha reação de polimerização foi eficaz ou não. Porque se a minha reação de polimerização não foi eficaz, eu comprometo a resistência mecânica desse material. Comprometo também muitas outras coisas. Pode acontecer infiltração marginal aqui, pode infiltrar água, esse material pode ter ficado mais poroso. Aqui a gente faz estudos também associados com isso daqui. Eu estou focado em EPR, tá? Mas todos esses estudos, nós fizemos microtomografia, nós fizemos ressonância magnética nuclear, nós fizemos infravermelho, fluorescência de raio-x, difração de raio-x, muita coisa nós fazemos. Mas eu estou focado aqui no que o EPR me mostra, tá? Então eu pego essa parte, levo no meu equipamento e vejo quanto de radical tem lá, tá? Então foi isso que eu fiz. A gente bolou aqui um equipamento em que eu simulava a cimentação de um pino, né? Porque eu não vou usar uma boca real para fazer isso, tá? Então a gente simulava a cimentação, aqui a unidade de cura, né? De luz, incidia a luz aqui sobre o pino de fibra de vidro translúcido, cortava ele em diversos terços e analisava. Para isso, vem a história do padrão. Olha aqui, esse daqui é o meu padrão de manganês, tá certo? Por que eu uso o padrão de manganês? O manganês ele tem 6 linhas de ressonância, com base na distribuição das linhas dele lá. Lembra que eu mostrei isso aqui? Tá? Então, ele vai me apresentar 6 linhas de ressonância. Radicais livres sempre vão apresentar suas linhas de ressonância aqui no meio, entre a terceira e a quarta, invariavelmente. Então, o que eu faço? Eu pego a minha amostra de radical livre, junto com um padrão, coloco uma amostra junto de manganês, e aí eu vou comparar a intensidade do pico do manganês, que eu sei qual é, e com ele eu sei quantas espécies paramagnéticas tem nele, e eu comparo com o pico central da espécie paramagnética de radical livre da minha amostra, e com isso eu consigo quantificar quantos radicais tem na minha amostra, tá certo? Então, olha só, aqui, só para você ter uma ideia, eu coloquei aqui, ó, esse daqui é a terceira linha do manganês e essa é a quarta linha do manganês, tá? As outras linhas estão para lá e as outras estão para cá. Eu concentrei o meu espectro aqui. E aqui, olha só, está o meu radical livre entre a terceira e a quarta, tá bom? Então, tá aqui. Aqui está uma única amostra. Então, perceba que, olha só, aqui eu tenho uma amostra, outra amostra, outra amostra e outra amostra. Eu tenho 4 amostras aqui. E com base na diferença do pico aqui, da intensidade do pico, eu consigo saber se tem mais radical livre na amostra que está mais próxima da fonte luminosa ou aqui para cá, tá certo? Então eu fiz um estudo aí, vamos dizer, de profundidade. Com isso, o que eu verifico, né? Aqui eu faço um padrão, né, positivo, em que não há o pino, e aí eu meço a quantidade de radicais livres. Depois eu coloco o pino e vejo o primeiro terço, o pino meço o terço médio e o terço apical, tá certo? E aí, então, eu consigo identificar como é que está acontecendo a polimerização nesse material. E eu vejo que existe um decréscimo muito grande conforme eu aumento a profundidade aqui no canal radicular, tá? Então, aqui está o pino, certo? Esse aqui é o canal radicular. Então, aqui, nesse primeiro terço, eu tenho uma grande quantidade de radicais livres. No terço médio, eu tenho uma quantidade menor. E nesse outro terço aqui, eu tenho uma quantidade bem menor ainda. Tá certo? Isso daqui, G1 e G2, são tipos diferentes de pino, tá? Então, um tem uma propriedade de transmissão muito maior do que o outro, né? Então, esse daqui, ele transmite luz muito melhor ao longo do corpo do pino do que esse daqui, porque eu consigo gerar mais radicais livres na porção apical, que é a última porção aqui, tá certo? Então, é por isso que ele é um cimento, esse cimento que eu coloco aqui, de dupla cura, porque eu preciso que nessa região onde a luz chega muito pouco, a reação de polimerização se inicie, porque essa é a região crítica, né? Lembra que eu falei lá para você do pilar? Coloco aqui o meu bloco de fundação, coloco o pilar. Essa região aqui é crítica para mim, senão esse pilar vai ficar fazendo isso aqui, né? Ou ele pode até sair daqui. Então, eu preciso que tenha uma polimerização química aqui também nessa região, tá certo? Bom, pessoal, eu já estou chegando aqui, já são 6h08, eu comecei às 5h08,
só para finalizar um pouquinho, terminar aqui falando um pouco sobre novas perspectivas, tá? Em relação a nanociências. Por que tem esse comprimidinho aqui e esses robozinhos, né? Lá, em 1959, o visionário Richard Feynman falou para a gente que tinha muito, muito mais coisa do que a gente imaginava dentro dos átomos. E aí tem até um filme baseado na sua teoria da nanoescala, né? No que ele falava que dos pequenos robôs que nós teríamos, chamado A Viagem Fantástica, de 1996, em que eles reduzem uma pessoa e coloca dentro de um comprimido, essa pessoa engole esse comprimido e ela vai lá lutar contra uma doença, sabe? Então, olha só, em 1966 surgiu essa ideia a partir de uma palestra do Feynman. Surgiu esse filme. E é isso que nós fazemos hoje. Nós pegamos nanopartículas, tá? Nós pegamos nanopartículas, partículas aí na faixa dos 30 nanômetros, revestimos ela com alguma coisa que pode ser um lipídio, um lipossomo, uma partícula polimérica, um dendrímero, um nanotubo de carbono, tá? A gente pode fazer muita coisa com ela. A gente pode revestir essa superfície com alguma coisa com carga, um ligante target, tá? Que seria, por exemplo, um anticorpo. Então, eu pego isso e jogo no corpo humano, tá? O que eu vou fazer com isso? Vou dar uma aceleradinha aqui. O que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar uma nanopartícula magnética, tá? Biocompatível, como o ferro 2O3, tá? Bom, nosso sangue é repleto de ferro e oxigênio, então a gente já entende que esse tipo de camarada aqui não vai fazer mal para o meu corpo, tá? Mas, obviamente, a gente faz estudos de biocompatibilidade. Eu produzo nanopartículas de Fe2O3, tá? De magnetita, de magnetita, produzo nanopartículas, porque essas nanopartículas, elas vão estar num domínio de magnético que nós chamamos de superparamagnético, em que a curva de esterésia aqui é zero, tá? Quando eu reduzo demais o tamanho da partícula, eu caio na região de monodomínio. E aí, com essa região de monodomínio, eu tenho uma partícula superparamagnética, que tem uma resposta altíssima ao campo magnético aplicado, porém, ela não tem a esterese dela é nula, tá? Se aproxima muito, muito de zero aqui mesmo. E isso é interessante, porque ela vai ter uma resposta magnética muito rápida, muito pronta. Então, o que eu faço? Eu pego uma nanopartícula, tá, de magnetita, revisto ela com anticorpos, faço uma camada aqui polimérica, tá, primeiro, é um processo bastante complicado, e aí eu coloco anticorpos nesse cara. Com esses anticorpos, eu consigo levar eles até a célula doente, tá? Uma outra coisa que eu posso fazer é pegar essas nanopartículas para levar drogas para fazer imageamento ou teranóstica. O que é teranóstica? Teranóstica é uma junção entre terapia e diagnóstico. A mesma partícula que eu uso para diagnosticar, eu consigo usar para tratar. Então, no mesmo procedimento, por exemplo, de câncer de mama, que eu pego uma nanopartícula e coloco ela no corpo da pessoa com algum anticorpo que vai ser, digamos assim, entre aspas, puxado, né? Que vai ser induzido a se ligar com os antígenos das células tumorais. Quando eu coloco essa partícula lá dentro, essa nanopartícula lá dentro, e se liga com as células tumorais, eu tenho uma melhor visualização no exame de imagem, tá? Então, eu consigo como se fosse um contraste melhor. Beleza. Porque essas partículas elas vão ter propriedades bem diferentes das células e vão me mostrar como que está aquela região. Então, eu consigo ter um diagnóstico mais preciso. Só que, ao mesmo tempo, eu consigo usar essa mesma partícula para tratar. Como? Através de hipertermia magnética. O que eu faço?
Eu pego essas nanopartículas magnéticas que já estão ali no tumor, que me mostraram onde está o tumor, e eu consigo, através da incidência de um campo magnético oscilante, gerar uma oscilação na polarização, na direção de magnetização dessas nanopartículas superparamagnéticas. Quando eu estou fazendo isso, eu estou transferindo energia, eu estou aumentando a energia interna do sistema, eu aumento a temperatura naquele local. E as células cancerígenas, elas têm uma baixíssima tolerância ao aumento de temperatura. Então, ali na faixa já dos 38,5, 39, a célula cancerígena começa a morrer, tá? Então, eu já, ao mesmo tempo que eu uso para diagnosticar, eu já posso usar ela para tratar, tá bom? Então, aqui eu estou engolindo um pouquinho por conta do tempo, mas quem quiser, depois eu tenho um material muito bom sobre isso para passar para vocês. Eu posso fazer também fototerapia, tá? Eu posso usar isso para uma radioterapia mais focal. Eu posso usar para fazer fototermia, eu posso aumentar a temperatura desses nanorods aqui, né? Utilizando luz, tá bom? Então, com essas nanopartículas superparamagnéticas, eu consigo uma variedade de formas de diagnóstico e tratamento. E onde é que entra o paramagnetismo aqui? Tá? Ele entra no estudo, na caracterização dessas nanopartículas superparamagnéticas, porque o controle do tamanho dessas partículas e da conformação delas é extremamente importante, porque quanto mais... Deixa eu voltar aqui. Quanto mais próxima da forma esférica e maior a uniformidade entre as formas das nanopartículas, maior é a eficiência delas, tá bom? E maior a aplicabilidade dela para os estudos propostos, tá bom? Então, eu tenho que controlar muito bem o tamanho e formato dessas nanopartículas que eu estou produzindo no meu laboratório, tá bom? Então, as contribuições desse tipo de estudo futuro é uma melhor resolução para o diagnóstico de câncer, direcionamento de fármacos, que é o que a gente chama de drug delivery, através de campos magnéticos. Eu posso pegar nanopartículas superparamagnéticas, envolvê-las num polímero que encapsula a droga, tá? Que vai encapsular a droga. E aí eu coloco essa pessoa numa região de campo magnético, focalizado exatamente no ponto onde está o tumor. E aí eu vou levar essa droga naquele ponto, que é o que nós chamamos de terapia-alvo, que é o futuro do tratamento de câncer. A quimioterapia, ela é o que nós chamamos de multissistêmica. Por isso que cai o cabelo, a pessoa passa mal, a pessoa fica muito ruim. Porque ela é multissistêmica. Você toma uma medicação que vai para o corpo inteiro. Ela ataca a mucosa da boca, mucosa intestinal, mucosa anal, por isso que você vomita, por isso que você tem diarreia. Ela ataca os folículos capilares, por isso que perde o cabelo, etc, etc. Se eu consigo um tratamento que vai só na célula com câncer, é o sonho. Então, a imunoterapia que usa esse princípio, hoje é aliada aos princípios físicos que fazem o direcionamento de fármaco através de campos magnéticos, através também daí... Porque, eu pego esse campo magnético, levo a partícula naquela célula e aí ela solta o remédio lá dentro. Tá? Ela vai pegar essa nanopartícula superparamagnética, ela vai ser introduzida dentro do tumor, vai entrar na célula e vai entregar a medicação, vai entregar o antitumoral, o antineoplásico, que na verdade é o nome técnico, dentro dessa célula. Ela tem uma eficiência muito maior, tá certo? Ainda são terapias alternativas, caras, que não estão completamente disponíveis, mas existem. Aqui em São Paulo, em outras cidades, já se faz fototermia, já se faz hipertermia, já se faz radioterapia-alvo, tá bom? Então, essas são as principais contribuições para um estudo desse tipo, que era meu intuito antes da pandemia, mas, por conta de diversos motivos, ainda não demos início a nenhum procedimento experimental, etc, tá bom? Eu gostaria aqui de agradecer primeiramente ao Instituto de Física da Universidade Federal do Mato Grosso, aí em Cuiabá, pelo convite, pelo espaço, pelo tempo, em especial ao professor Terésio, colega nosso aqui, que fez mestrado na Universidade Estadual de Londrina,
a CAPES, ao CNPq e a Fundação Araucária, que financiaram minhas pesquisas desde o doutorado até o momento, a Universidade Estadual de Londrina, que investiu recursos e equipamentos em todo esse processo, a FGM, que foi uma das empresas de materiais dentários que forneceu gentilmente materiais para que pudéssemos realizar experimentos, e ao meu grupo, o LARP, por todo o ensinamento, por toda a campanha de aprendizado que tenho tido desde o ano de 2011, completando 10 anos já nesse grupo, ok? Então, agradeço muito, muito a vocês. Obrigado, Bruno. Excelente palestra, sempre muito didático. Gostaria de agradecer a todos que passaram por aqui, né, Bruno? Você não acompanhou ali, não, mas bastante gente entrou e saiu durante o Não, a sexta-feira à tarde é meio corrido. Mas alguns sobreviveram. Né? Sim. Tem uma pergunta no chat, tá? Mas antes de você... Pode passar para mim, Tereza, porque como eu estava com a tela compartilhada, eu não consigo enxergar, né? Tá. Antes de eu lê-lo aqui, eu vou te fazer uma pergunta em relação a esse questionamento aí. Como é que a gente direciona ao campo para diagnóstico de imagem? Pelo que eu entendi que você falou, é alguma coisa bem pontual, né? Como é que você constrói algum equipamento para que você consiga uma amostra tão grande como um corpo humano? Uhum. Da mesma forma que o equipamento de radioterapia, né? A radioterapia, hoje, eu consigo, dentro de Bom, eu não sou físico médico, né? Mas dentro da radioterapia, hoje, eu consigo selecionar subsistemas muito pequenos, em que eu consigo separar, por exemplo, peritônio para o intestino, né? O peritônio é a camada protetora do intestino, é uma película que nós temos que segura no intestino. Eu consigo fazer radioterapia no intestino sem pegar no peritônio. Então, a parte técnica disso, eu realmente não sei como se constrói esse tipo de equipamento e tal, mas a radioterapia focalizada e a magnetoterapia focalizada, ela é bastante real e é possível, sim, fazer isso. São equipamentos, assim, caríssimos, na faixa de milhões mesmo, milhões e muitos milhões de reais, de 20, 25 milhões de reais para cima. Não é acessível ainda, né? Oi? Não é acessível hoje ainda. Não, muito pouco, muito pouco. Por exemplo, uma radioterapia convencional, ela é focal, né? Mas ela interage com outras áreas. Por exemplo, existe o risco de uma pessoa que faz radioterapia, vamos supor, para um câncer de tireoide, desenvolver um câncer no sistema linfático, porque as células do sistema, o sistema linfático está ali envolvendo a tireoide e acaba que esse material acaba sofrendo uma radiação, uma dose de radiação, e tendo uma mutação e dá-se início a um processo neoplásico, né? Existe sim esse risco, mas ele está cada vez diminuído. Em grandes hospitais como Albert Einstein, Sírio-Libanês e algumas clínicas particulares caríssimas, é possível um sistema de radioterapia muito, muito focalizado. Assim como a magnetoterapia também, ela consegue focalizar. Porque é feito, junto com a radioterapia, dentro desse equipamento, na verdade, tem um tomógrafo, né? Então, o cara, ele está vendo o corpo por dentro o tempo inteiro ali. Então, é feito junto com um tomógrafo. Tá? É uma medida in situ, quase. Né? Isso, exatamente. Tá. Bem, a pergunta que está no chat é do Beni. Né? Eu acho que é no começo da sua apresentação, quando você fala quando você apresenta a fratura no dente lá, né? Que você começa a destacar. Ele pergunta o seguinte: é possível mensurar a intensidade da força, já que você estava mostrando o esquema do pilar, né? E aí ele conclui assim, digo, a quantidade, intensidade de força que o dente suporta, ao mesmo tempo... Sim. Nós temos nos laboratórios aqui um equipamento chamado microdurômetro, né? Que faz uma medida que nós chamamos de microdureza Vickers, que ele mede a capacidade de resistência de materiais dentários e de dentes também. Nós vamos fazendo teste, colocamos ele lá e vai apertando até
ver o ponto que ele fratura, sabe? É um teste de resistência mecânica mesmo. Igual os que a gente faz em engenharia civil, que a gente pega uma peça de concreto, coloca lá e vai o teste de resistência à compressão, é basicamente a mesma coisa que nós fazemos lá. Nas resinas, a gente vê o quanto que afundou dentro do material com base em uma determinada força aplicada, né? Já nos materiais de engenharia civil, a gente bota o corpo à prova mesmo, né? A compressão até que ele se rompa. Nós vemos quanto de força ele aguenta até romper. Lá na odontologia, a gente não põe até o rompimento. A gente estuda como que ele, o comportamento dele com o aumento da força apenas. Não coloca para romper, não. Ok. Bem, pessoal, vocês podem fazer perguntas. Se alguém quiser abrir o microfone, fica à vontade. Bruno, eu vou ler aqui o comentário do professor Ricardo, que é o nosso coordenador do programa aqui. Uhum. Ele diz o seguinte: professor Bruno, o senhor é muito bem-vindo ao programa de pós-graduação. Parabéns pela pesquisa, Obrigado. didática e generosidade científica. É muito difícil a gente encontrar pesquisadores que compartilham seus conhecimentos de forma tão minuciosa. Muito obrigado. É um prazer conhecê-lo numa próxima oportunidade. Bem, eu tenho, se o pessoal não quiser fazer pergunta, eu tenho várias, eu gostei, acho interessante. Conheci o EPR, né? Eu acho que pela foto aí, parece que é um equipamento que é o mesmo que... Sim, é o mesmo. Quando eu estava aí, né? Esse nosso equipamento, Terésio, ele é de 1968, alguma coisa assim. Eu lembro do Di Mauro contando a história da saga para esse equipamento chegar em Londrina. Ele é o único no mundo. Ele, inclusive, que fez a medida. Né? Eu estava junto. Peça de museu, ele. E é muito interessante. Bem, foi crucial também na minha pesquisa de mestrado, né? Foi uma análise, foi uma caracterização complementar, mas foi fundamental para a nossa contraprova. Bem, a questão é a seguinte: quando você fala que você está aumentando a faixa de micro-ondas, né? Você está aumentando a resolução, de fato, ali, né? Isso, exatamente. Estou aumentando a resolução do espectro. Então, a resolução magnética ali, né? Não sei como é que eu digo. Mas, então, se eu tiver uma molécula com muitos radicais, aí eu preciso de ter um campo maior. Exatamente. Ou não necessariamente, ou depende do que eu quero ver na molécula. Depende do que você quer ver. Se você quer ver mudanças em intensidade, o espectro em banda X te funciona muito bem. Agora, se você quer minuciosamente entender a interação hiperfina desse elétron para saber, por exemplo, em termos de distâncias intermoleculares, etc., sabe? Aí você já tem que partir para outro tipo de coisa. Eu vou procurar aqui, enquanto você vai fazendo as outras perguntas, eu vou procurar um artigo que a gente trabalhou com petróleo, que tinha muita linha de ressonância. Aí a gente tem que partir para a banda W também, porque era muita coisa uma em cima da outra, sabe? Você pega um espectro, às vezes, você tem uma linha, e às vezes tem 4 linhas mascaradas ali dentro. Então você vai para um banda Q, você vê que tem uma coisinha. Aí você vai para a banda W, aí você separou. Então tem 4 linhas ali que eu consigo ver. Então você consegue identificar. Às vezes tinha uma coisinha. Mas isso aí você manipula o equipamento aumentando o campo ou só? Não. O campo é sempre o mesmo. O campo, na verdade, o campo varia, porém a micro-onda é fixa. Né? No nosso experimento, eu tenho lá uma fonte de micro-onda fixa, 9.1, 9.3, varia um pouquinho, megahertz. E aí eu faço um campo variando de 0 a 10 mil Gauss, certo? E aí eu vejo dentro desse intervalo. Quando eu vou para a banda Q, eu já pego ali 20 e poucos, uma fonte com 20 e poucos fixo, e vou para uma faixa de 10 a 30 mil Gauss. Quando eu vou para a banda W, aumenta a frequência e aumento mais o campo. Tá? Aí quando você aumenta o campo, você consegue ver abrir as subbandas. Né? Exatamente. Quando eu mudo de banda, eu estou mudando de frequência de micro-onda. Mas em todas elas o campo está variando. Porque eu preciso varrer ao longo de um intervalo de campo para ver a ressonância. Né? E a questão da amostra. Eu lembro que quando eu estava lá, né, no mestrado,
era um pouquinho de, quer dizer, Sim, qualquer coisa um ali a gente capilar conseguia. com uma coisinha assim. É muito Isso. pouco. E aí você fala de estudar isso na resina dentária, né? Você estuda só a resina, você não estuda em si o dente, né? Tem diversas formas. Eu posso estudar só a resina, posso pegar, por exemplo, naquele caso lá, que eu citei dos pinos, eu serrava os pinos e colocava lá dentro o pino com o cimentinho em volta. Assim como com dente. Você conseguia controlar o lugar que você ia fazer a medida? Isso. Eu coloco, na verdade, eu pegava. Normalmente a gente coloca, as nossas amostras são pó ou líquido, né? E a gente tem um tubinho lá, o tubinho capilar. Nessas minhas amostras, eu precisava fazer gambiarra. Eu pegava o tubo e na ponta dele eu colocava uma coisinha que eu fazia no vidreiro para colocar, para encaixar a minha amostra ali dentro. Legal. Bem, não sei se... Pessoal, façam perguntas, fiquem à vontade. Isso tudo isso que você está perguntando está bem descrito nos artigos, né? Como que eu coloco a amostra, como que não sei o quê. É que é impossível, infelizmente. Não, mas a gente tem pouco tempo. É mais aqui, é a questão da curiosidade, né? Sim, tá certo. Mas eu tenho referências para passar para vocês. O Cláudio quer fazer uma pergunta? Cláudio, pode abrir o microfone aí. E o próximo parabenizar o professor Bruno aí pela ótima apresentação, né? Obrigado. Professor Bruno, a gente sabe os tipos de materiais, por que caracterizar na utilização somente de materiais paramagnéticos? Por quê? É porque os radicais livres, eles apresentam um sinal paramagnético, e são os radicais livres que causam a polimerização. Sem radical livre não tem polimerização. Então, como são eles os caras que iniciam a polimerização, é por isso que eu vou para o EPR, para ver como está acontecendo essa reação de polimerização. Mas, como eu disse durante a apresentação, a gente usou EPR, mas ao mesmo tempo a gente usa Raman, infravermelho, porque isso me dá a ideia de como que está a questão da parte orgânica, né, do meu material, né? Como que estão os monômeros, qual que é o decréscimo na concentração de monômeros, etc. Então a gente casa com diversas outras técnicas, mas a gente foca aqui no EPR por conta do radical livre ser o responsável pela reação de polimerização em si. Sim. Outra pergunta também que eu tinha, tipo assim, tem algum padrão, quando você fala de radicais livres, que tem que ter nesse canal, que você até fracionou o canal, né, em várias partes, Isso. E falou que tinha que ter uma certa quantidade de radicais livres para que funcionasse, para que tudo desse certo, né? Tem como, depois do dente estar pronto, fazer uma medida para ver se hoje em dia tem alguma coisa, se tem esses radicais livres também colocados? Olha, os radicais livres, eles permanecem... Isso foi um outro estudo que nós fizemos. Os radicais livres, eles permanecem no dente com sinal, aí até 3 anos você consegue detectar radicais livres. Então, eu peguei a amostra, iniciei ela e medi. Isso foi um trabalho de doutorado da minha aluna Bruna, né, que defendeu há 2 anos atrás. Pegamos uma amostra, iniciamos ela e ficamos medindo de 1 em 1 segundo por 1 hora. Depois a gente media de 10 em 10 minutos nos próximos 3 dias. Depois de 1 em 1 hora na próxima semana. Depois de 1 dia em 1 dia. Até 3 anos. A gente mediu até 3 anos. E a gente vê que existe radical livre até 3 anos. Numa concentração baixíssima, mas existe. Tá. Que é determinado pelos materiais paramagnéticos. Você falou agora, exatamente. Né? Só que esses radicais, eles não interagem com a dentina, eles não têm nenhum prejuízo à saúde humana. Tá? A concentração é baixa e o tipo de radical gerado não é tóxico. Então, na verdade, é que quando você expõe um campo magnético nesses radicais livres, ele te dá, tipo assim, uma informação, né? Como se fosse uma resposta. Exato. Do seu funcionamento. Legal. Agradecer pela apresentação. Tá, obrigado, Cláudio. Obrigado. Estou vendo aqui o meu chefe de departamento, professor Alexandre Urbano. Prazer ter o Alexandre aqui com a gente. O Beni está com a mão levantada aí.
Pode fazer sua pergunta. Boa tarde, Bruno. Parabéns. Excelente Obrigado. apresentação. Obrigado. Bastante conhecimento associado. Eu só fiquei com um pouco de dúvida quando você fala daquela, tem uma parte da apresentação onde você vê que foi consumido os inibidores. Aí tem uma faixa que é como se fosse uma acomodação, e entre esse período de acomodação, aí o processo começa a crescer. No finalzinho, no canto direito, eu queria entender o que seria aquilo, e com relação, por exemplo, você fala de uma determinada substância, né? Por exemplo, é comum ou existe padrões diferentes para outras substâncias? Como que é esse comportamento? Não sei se você conseguiu entender a pergunta. Deixa eu compartilhar aqui a tela para você me indicar exatamente onde é que você quer que eu mostre aqui. Só um minutinho. Tá, eu acho que é mais ou menos isso daqui, né? Que você estava comentando. Exatamente, né? Entre o 4, basicamente entre 5 e 6, que tem o finalzinho do lado direito, exatamente aí. Aqui, isso. Esse borrãozinho aqui é um início não determinado. Ele tem uma geração de radical e para, sabe? Ele decresce aqui nesse período, permanece zero, e aqui nesse intervalo de tempo aqui, ele tá instável. Ele gera radical e para de gerar. Gera não, ele está gerando o tempo inteiro, mas ele está me mostrando o radical e para de mostrar. Entende? Até que esse processo se estabilize, porque aqui ele está no fim da reação de polimerização. Até que esse processo se estabilize, ele fica meio bagunçado aqui dentro desse espectro. Aí, depois que ele se estabilizou, que a reação de polimerização terminou, que é nessa faixa aqui, aí sim eu consigo visualizar que só tem aumento daí para a concentração de radicais livres, tá? No caso, então esse é um padrão para todas as substâncias? No caso que você trabalha? Sim, é porque, na verdade, o que é usado para a autocura é esse material mesmo, é o peróxido de benzoíla com esses monômeros metacrilatos, o bis-GMA, TEG-DMA, UDMA. O que muda de fabricante, de coisa, o que muda é a concentração de cada um deles. Uns são mais fluidos, outros são menos fluidos, e aí muda um pouco a porcentagem de cada um desses monômeros, tá? Que um tem um peso molecular maior, o outro tem um peso molecular menor, para deixar mais fluido ou mais rígido, dependendo do que você quer. Mas, quimicamente, a estrutura geral é a mesma, por isso o comportamento vai ser basicamente o mesmo. O que pode acontecer é que esse início da reação pode ser mais perto daqui, para um determinado tipo para uma determinada marca, vamos supor, o início da reação pode ser aqui, para uma outra marca, o início da reação pode ser mais tarde, porque ela tem muito mais inibidor. Então, isso vai variar conforme a formulação de cada fabricante. Se ele quer dar mais tempo para o profissional trabalhar, a reação vai começar por aqui. Se ele quer dar menos tempo, a reação vai começar por aqui. Se ele quer que a reação seja mais suave, aí, isso daqui é uma coisa que nós pesquisamos também. Se ele quer que seja uma reação mais suave, menos abrupta, esse intervalo de tempo de cura, ele é mais largo, tá? Então, isso daqui também acontece. Então, tem muita variação dentro disso daqui. O formato, a coisa que acontece é basicamente a mesma, mas onde está acontecendo pode variar sim, tá bom? Consegui responder sua pergunta? Sim, conseguiu. Aí já tinha ficado curioso a respeito da quantidade desses inibidores, porque ele tipo assim, é uma proporção aí, né? Com relação. Então, aí a questão é a seguinte, como nós não sintetizamos amostras, nós usamos amostras comerciais, porque dentro dessa área, os dentistas, os artigos mais lidos e tal, nós percebemos que são feitos com base no que é comercial, porque o dentista, ele não quer saber do material que eu sintetizei no meu laboratório, ele quer saber como que está funcionando, se está funcionando bem, se está polimerizando lá no ponto o material que a 3M faz, que é o que ele compra, entende? Então, nós não sintetizamos. E como a 3M, a FGM, a Anjos, jamais vai falar para você quanto por cento de material tem, nós não conseguimos. O que a gente faz? A gente leva para termogravimetria, leva para ressonância magnética nuclear, leva para difração de raio-x, aí a gente caracteriza essa amostra, né? Mas a porcentagem, a taxa de cada material, a quantidade de cada material é realmente incerta.
Ok, muito obrigado. Obrigado, Beni. Obrigado, Beni. Esses dois que te fizeram perguntas são nossos doutorandos aqui no programa. Legal. Bruno, eu tenho mais uma pergunta. Pode falar. Quando, eu não vou lembrar o slide aqui agora, mas você mostrou lá quando estava acontecendo a polimerização a cura, né? Uhum. E até acho que a conclusão disso aí, eu não lembro, que você mostra a curva que mais em cima você tem a cura melhor, e daí mais embaixo você tem um problema. Sim. Uhum. Né? Você tem um problema de você ter menos radicais. Menos radicais. Isso. E como que é feito para que você tenha um balanceamento aí, né? Porque você precisa que você tenha uma cura como um todo aí, né? Esse que é o problema, é no chute. Aí é o cirurgião dentista lá que... Aí os artigos, eles fazem vários testes, né? Nós fizemos também, temos artigos nessa linha, falando assim, ó, polimeriza, aí a gente testa. Polimerização com luz por 20 segundos de frequência tal. Ou por 40 segundos na mesma frequência, ou por 1 minuto. Ou então, você pega uma intensidade luminosa aí, que é 5 vezes maior, e polimeriza por 6 segundos. Então, vai fazendo esses testes para ver qual é a forma óptima para você conseguir adquirir uma polimerização adequada. Então, a gente associou nesse trabalho, que é um trabalho muito bem citado, um trabalho que está com muita citação, um trabalho muito bom mesmo, modéstia à parte, né? Realizado, e aí que está, é um trabalho bem legal que uniu diversas frentes do nosso laboratório. Uniu o EPR, né, o nosso laboratório LARP, uniu a nuclear, uniu a ótica, a difração de raio-x. Então, vários laboratórios do nosso departamento colaborou nesse trabalho. Então, é um mérito de todo o departamento esse trabalho que tem sido muito citado. A gente utilizou técnicas óticas para ver como que funcionava a transmissão de luz através do pino. A gente utilizou microdureza, etc., para ver como que ficava em cada uma dessas porções a polimerização, a resina em termos mecânicos, e o EPR para ver quantos de radical tinha, fazendo essas variações, utilizando uma luz com potência tal por 20 segundos, a mesma luz com a mesma potência por 40 segundos, depois mesma coisa com 60, ou então uma luz com 5 vezes mais potência, só que 6 segundos de polimerização, um tempo de 3 segundos de intervalo, mais 6 segundos. Então, a gente foi testando isso e a gente determinou qual é o procedimento de cura que tem o melhor resultado em termos de gerar uma resina com as melhores propriedades mecânicas. Alexandre, fique à vontade. Esse daqui, inclusive, só para comentar, o pino, se você olhar esse resultado aqui, ó, esse pino, ele tem 2 formatos, né? Ele tem uma parte cônica, né? A parte embaixo aqui cônica e uma parte cilíndrica. Nós dividimos esse pino ao meio e estudamos se a configuração geométrica interfere. E olha só, a configuração geométrica interfere bastante, né? Aqui é o pino cônico e aqui é o pino cilíndrico. Tá? Pode falar, Alexandre. Alexandre? Oi, terminando de mandar uma mensagem aqui. Ô, Bruno. Opa! Parabéns pela sua palestra. Eu não assisti, mas parabéns, do mesmo jeito. Obrigado, Alexandre. Às 4h30 eu podia, você viu, né? Eu vi. Mas aí às 5 eu não consegui. Eu consegui chegar grande parte do que está aqui se assistiu na minha defesa de doutorado. Então tá tudo certo. Eu fiquei curioso. Então eu conheço, né? Oi, Terésio, boa tarde, né, a todos aí do Mato Grosso. Tô vendo o Ricardo aí também, o Samuel, aqui da UEL. O Bruno, quanto custa um EPR hoje? Bom. Um de bancada. Bom. Um de bancada vai dar. Um de bancada bom, que mata muita cobra e mostra bem o pau, mas tem uma faixa de campo restrita, nós gastaríamos, com o dólar de hoje, uns R$500 mil. Porque ele está na faixa em dólar, então, dá quanto? 100 mil dólares?
Até tem de menos, só que daí ele vem pelado, sem variação térmica, né? Porque no EPR a gente pode fazer variação térmica também, nem falei sobre isso, tá? A gente pode fazer variação térmica, pode fazer muita coisa. Um peladinho, você compra com 60 mil dólares, que dá para fazer bastante coisa. Mas um EPR bom aí, você vai pagar 100 mil dólares para ter ele completinho, um de bancada. Um EPR completaço mesmo, aí você já vai gastar uns 2 milhões. Aí seria uns 400 mil dólares, por aí, 300 mil dólares. 300 mil a 400 mil dólares, um EPR que varre de 0 a 10 mil Gauss tranquilamente. Esses de bancada, eles estão mais focados ali na faixa de 3 a 7 mil Gauss. Então, coisas que estão um pouco antes e um pouco depois, eu não consigo pegar. É porque a maior parte das coisas que a gente trabalha está nessa faixa, né? Óxidos de ferro, você já começa a ter problema para trabalhar com ele, porque os óxidos de ferro já vão estar numa faixa, já o G deles já vai estar um pouco para trás ali da faixa de detecção dele. Mas radical livre, amostra biológica, você trabalha tranquilo. Óleos, petróleos, tudo você trabalha tranquilo com ele. Legal. Obrigado, Bruno. Bacana. Acho que o Beni tinha levantado a mão mais uma vez. Sim, se eu puder falar mais uma pergunta. À vontade, aí na sua fala a gente encerra. Então, eu fiquei, quando falou por exemplo, do tratamento do câncer com uma pequena, com uma elevação discreta de temperatura por volta dos 38 graus, e que isso aí para a célula é um risco, né? Cancerígeno é um risco. É uma curiosidade, assim, a nível de processos de interferência, não sei como que seria possível, por exemplo, com uma colocar na célula, no local da célula cancerígena, algo que resultasse alguma interferência com uma posição de fase. Eu não sei se existe um estudo, é uma curiosidade isso. Você já tem alguma coisa nesse sentido? Olha, não sei, realmente não sei. Eu sei que em termos quânticos, entre aspas, existe muita coisa para tratamento de câncer, né? Terapia quântica aí, já entramos na parte de pseudociência e tal. Mas em termos de interferência do que você quer me dizer? Interferir com o quê? Não, é porque quando você causa um sinal, né? Eu acho que todo corpo tem uma oscilação, ele emite uma mensagem, né? Tipo, se existe dentro do processo, vamos dizer assim, grosso modo falando, essa célula ela tem uma quantidade de energia e ela vai emitir um determinado sinal. Será que eu consigo, por exemplo, emitir um sinal com uma oposição de fase ou que cause, sei lá, eu viajei um pouco agora, mas não sei se o professor Terésio consegue entender o que eu estou querendo dizer. Porque, geralmente, por exemplo, se você emite uma dada frequência, né, um pulso, vamos falar assim, um pulso com uma determinada fase, você emite uma fase em oposição, naquele ponto você tem um sinal, se tiver a mesma amplitude, nulo, né? Não sei, pensei em algo nesse sentido. Não sei se consegui entender. É só uma curiosidade mesmo. Tá. Olha, eu não tenho conhecimento, bem. Realmente não tenho. Bem. Ok. Obrigado, Beni. Bruno, adiantou um pouco a hora, né? Tranquilo. Você já deve estar querendo jantar. Não, tranquilo. Bem, pessoal, vamos agradecer o professor Bruno. Tá? Muito obrigado. Bruno, parabéns. Muito obrigado por ter aceitado o convite em cima da hora, né, praticamente. Uma palestra assim, uma semana para outra, às vezes é complicado. Obrigado, Tereza. Obrigado a todos aí.